oração de Jesus em João 17 revela o cuidado genuíno de Cristo pelos seus discípulos, abrangendo a todos nós. Dessa forma, cada um de nós pode sentir-se incluído na intercessão do nosso Senhor, sendo chamados a viver em unidade no Espírito Santo. Portanto, essa compreensão da intercessão de Jesus por nós influencia significativamente nossa prática diária de oração e relacionamento com Deus. Eu sou Jonathan Cadiz e quero estudar com você hoje mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Meu irmão, minha irmã em Cristo, a paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou uma boa noite, em qualquer região que você estiver aí do nosso Brasil ou fora do Brasil, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos para mais uma lição da CPAD da classe dos adultos, da nossa revista, que tem por título E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos na contagem regressiva, chegando aí nas 3 últimas lições. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que será ministrada, na maioria, pelo menos, de nossas igrejas, no dia 15 de junho de 2025. Antes de entrarmos para a aula, eu quero convidar você a participar da nossa campanha Não Deixe a IBD Morrer. Se a IBD da sua igreja está sofrendo por algum problema, está estagnada, se você é superintendente, professor, pastor, ou um aluno que quer ajudar seu professor, entre em contato com a gente. Como você vai fazer isso? Você vai na descrição, porque, como sempre, você sabe que na descrição tem link com as nossas redes sociais. Você vai entrar no grupo do WhatsApp, Colégio do Discípulo ou o EBD Mais Subsídios. E lá nós vamos estar tratando disso, tá? Compartilhando ajudas. Lá nós estamos disponibilizando enquetes sobre a Escola Bíblica Dominical e vamos oferecer muita ajuda. Não fique de fora. Você sabia que na maioria das igrejas do Brasil, a Escola Bíblica Dominical não tem tido um sucesso? Ou ela estagnou, parou, não cresceu, ou ela está diminuindo e triste, mas algumas não existem mais EBD. Quer dicas para vencer isso? Vamos vencer isso junto, não vamos deixar a EBD morrer. Então entre no grupo Colégio do Discípulo, participe dessa campanha. No final da lição fala um pouquinho mais dela, tá bom? Então, gente, também além das nossas redes sociais, você sabe que na descrição tem link com dinâmicas e subsídios. Você já conhece a nova revista? Eu não vou te mostrar ela aqui. Vai na playlist, porque eu já abri lá a playlist do 3º trimestre. E lá tem um vídeo muito explicativo, muito detalhado, muito bacana. Particularmente o vídeo ficou bom demais, apresentando a nova revista, o propósito do novo trimestre, o comentarista. Então vai na playlist do 3º trimestre de 2025 e assista esse vídeo e conheça tudo sobre a nova revista, A Igreja em Jerusalém. Então, gente, eu quero começar aqui já orando com você. Não me deixe orar sozinho, tá bom? Feche seus olhos onde você estiver. Ore comigo. A lição hoje tem a ver com intercessão, com oração. Vamos orar ao Pai para que Ele, através do Espírito, nos ilumine e que nossa aula seja edificante em nome de Jesus. Pai, nós queremos mais uma vez elevar a nossa voz, Pai, ao céu, pedindo a Ti, Senhor, que nos ilumine em mais essa lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nos ajude a entender, nos ajude a compreender o Teu propósito nessa aula e ajude esse professor a transmitir esse propósito de maneira que os seus alunos venham crescer em graça e em conhecimento, Pai. Abençoe essa aula, abençoe nossa Escola Dominical. É o que nós te pedimos hoje, te agradecendo em nome de Jesus. E juntos, claro, seremos sempre edificados pela palavra de Deus. Irmãos, na lição passada, nós estudamos a lição 10, que foi a promessa do Espírito. E na ocasião, nós analisamos a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Investigamos o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. E foi evidenciado na lição passada o poder transformador da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Hoje nós vamos para a lição de número 11, que tem por título A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. O texto áureo dessa lição está no Evangelho segundo o relato de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A verdade prática
diz que a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. Interessante. Então Jesus ele faz 3 orações por si próprio, pelos discípulos e pela igreja. Interessante, né? Se a gente fosse buscar aqui uma aplicação já prática, Jesus primeiro ora por si, né? E a gente às vezes fala da negligência que um ou outro pode ter em não orar pelo seu irmão, em não interceder pelo próximo. Claro que isso é uma verdade. Só que Jesus me ensina que primeiro eu tenho que orar por mim. Até porque se eu não estiver bem, eu não posso interceder ao Pai, né, por outras pessoas. Então, eu preciso orar por mim e orar pelo próximo. É por isso que no grande mandamento tem que amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Porque se eu não me amar, como eu vou amar o próximo? Então, não esqueça nunca de orar por você, pela sua casa, pela sua família. Mas olha que interessante, 4 verdades aqui dessa verdade prática, fornecida, né, pelo EBD Mais Subsídios, do meu amigo, meu irmão, pastor Joiade Serra. Vai na descrição, porque também tem link das redes sociais do pastor Joiade. E o pastor Joiade Serra, a EBD Mais Subsídios, a EBD Digital, a EBD Interativa, o TD Moldes EBD e também o Gospel Trends estão aí junto com a gente, unidos nessa campanha Não Deixe a EBD Morrer, tá bom? Quer saber mais dessa campanha, gente? Entra no grupo no WhatsApp, porque é lá que a gente vai dar todos os detalhes dessa campanha. Aqui eu estou mostrando para você, estou te apontando um caminho que você pode ajudar a sua EBD. Não estou querendo vender curso para você, não é nada, e também não estou criticando quem faz, tá? Até porque demanda tempo, dinheiro, e tem pessoas que gastam até mais tempo e mais dinheiro para isso. Isso não é errado. O que eu estou te dizendo é que nós estamos unidos, pensando de uma forma voluntária, em te ajudar, tá bom? Então a primeira verdade é que a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da igreja ressoa nos dias atuais. Então Jesus ele ora por si mesmo, no versículo 1 ao 5, pois ele tinha consciência que seu tempo era chegado e ele não buscava a glória para si próprio. Jesus ora pelos seus discípulos no versículo 6 ao 19. Foi uma intercessão específica, com pedidos de proteção e santificação. E Jesus ora pela igreja futura, do versículo 20 ao versículo 26. Foi uma oração feita por nós antes mesmo de nascermos, né? A palavra interceder vem do latim, intercedere, que significa ficar entre. No contexto bíblico, é se colocar entre Deus e o homem para rogar em favor de alguém. Então, alguém que intercede é alguém que se coloca entre Deus e as pessoas. Lembra de Moisés? Eu digo até que o intercessor é aquela pessoa que ninguém vê, mas que ajuda todo mundo. Porque quando você é um intercessor, muitas vidas são salvas através da sua oração. Muitas pessoas são abençoadas através da sua oração. A leitura diária dessa semana, na segunda-feira, trouxe João 17, do 1 ao 5, uma oração que revelou o coração do Pai. Na terça-feira, Hebreus capítulo 4, do 14 ao 16, o sumo sacerdote de Jesus diante do Pai. Quarta-feira, 1 de Pedro 2, do 5 e 9, o ministério sacerdotal dos salvos em Cristo. Quinta-feira, Efésios 5, 1 e 2, imitando a Deus à luz do ministério do Senhor Jesus. Sexta-feira, o Salmos 133, do 1 ao 3, a vida em unidade na Igreja de Deus. E no sábado, João 17, do 13 ao 19, Jesus intercede pela santidade dos discípulos. Uma boa dica, já que a gente está falando tanto de ajudar a EBD, de dinamizar a sua EBD, é você fazer coisas diferentes. Por exemplo, na nossa igreja tem dado certo. A gente pega a leitura diária e cada dia a gente coloca no grupo da EBD, e tem uma escala feita por mim no final de semana, e os alunos escolhidos vão durante a semana comentando sobre a EBD. Você faz com que os alunos leiam a revista, tá? Pelo menos se interessem em ler, né? E você faz com que os alunos se interessem pelo assunto, além de você fazer com que aqueles alunos que às vezes não têm muita oportunidade de falar, né, ele consiga comentar algo sobre a lição. E isso é muito bom, isso faz uma diferença muito grande. Então, é uma dica, eu te dou essa dica para você. Então, gente, nessa lição de hoje, ela vai sublinhar a importância da oração de Jesus, que manifesta o amor e o cuidado que Cristo tem por nós. Então, assim, o capítulo 17 de João é uma das partes mais notáveis do Evangelho de João, porque ele nos oferece a oportunidade de escutar Jesus se dirigir ao Pai em prol dos seus discípulos e da sua igreja. Então, vejamos a nossa leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 3, e também do versículo 11 ao versículo 17.
João capítulo 17. Jesus falou assim e levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, os capítulos 15 e 16 são a continuação do sermão que Jesus iniciou no capítulo 14. Lembra que Jesus prometeu ir para um lugar, preparar um lugar, e voltar, e nos levar para aquele lugar. Lembra, então? Esse sermão ele se estende ao longo do capítulo 15 e 16. Ao chegarmos no capítulo 15 e 16, nota-se que há uma mudança de caráter no sermão. Jesus faz uma transição gradativa da admoestação para a predição. No capítulo 14, predominava a mensagem do conforto, uma vez que Jesus anunciou aos discípulos que voltaria para o Pai, mas que eles não ficariam órfãos. No capítulo 15, Jesus dá suas últimas instruções apelando para a manutenção da comunhão e a necessidade de frutificação espiritual. Se eles estiverem unidos e interligados, como os ramos e o tronco da videira. No capítulo 16, Jesus continua seu discurso alertando seus discípulos para as perseguições que sofreriam por causa do seu nome. Jesus então promete a vinda de outro Consolador, o Espírito Santo, que os ajudaria a superar as pressões. Quando João chega à narrativa do capítulo 17, os discípulos percebem que Jesus encerra o seu sermão, levanta os olhos para o céu e diz: Pai, é chegada a hora. Versículo 1. De todas as orações de Jesus proferidas e anotadas nos evangelhos, sem dúvida, foi João quem registrou talvez a mais importante das orações de Jesus. Vai do versículo 1 ao 26 desse capítulo 17. O local onde proferiu essa oração não se sabe exatamente, mas é possível que tenha sido proferida após o seu discurso aos discípulos no próprio cenáculo em que posteriormente os discípulos receberam o Espírito Santo. O texto de João 17:1 diz que Jesus falou essas coisas. Que coisas eram essas? Todas as palavras do discurso de Jesus referiam-se à vinda do Espírito Santo como o Espírito da verdade. Naturalmente, entendemos que aquele era o mesmo lugar onde Jesus comeu a última ceia com os discípulos. A celebração da última ceia foi realizada por Jesus um pouco antes de se iniciar o período da Páscoa. Ele ergueu os olhos para o céu e falou com o Pai Celestial: é chegada a hora. A hora de quê? A hora em que ele cumpriria toda a justiça de Deus, entregando-se nas mãos dos homens como um cordeiro mudo perante os seus tosquiadores. Ou seja, um cordeiro que seria imolado e sacrificado pelos pecados do mundo, cumprindo a profecia de Isaías 53, versículo 7. Os estudiosos da Bíblia, os teólogos e até mesmo os mais simples leitores da palavra de Deus, denominam a oração de Jesus como a oração intercessória, ou seja, a oração sacerdotal de Jesus. Independentemente do título que se queira dar ao conteúdo dessa oração, prevalece o fato de que Jesus orou e, de algum modo, João e os demais apóstolos ouviram. E o Espírito Santo avivou a memória de João para registrar esse momento tão significativo para o ministério dos discípulos. Quando João buscou em sua memória a narrativa do seu evangelho, ele estava na faixa dos 90 anos de idade. Havia se passado mais de 60 anos depois de Cristo. O apóstolo João percebeu que Jesus havia feito uma tríplice oração. Primeiro, ele orou por si próprio. Depois, ele orou pelos seus discípulos. E em terceiro, Jesus orou pela igreja futura.
por aqueles que haveriam de crer. Então a oração de Jesus alcança a mim e alcança você até os dias de hoje. Vamos ver o nosso mapa mental, que está distribuído desta forma. A palavra-chave é intercessão. Diferente do Pai Nosso, que é uma oração modelo, a intercessão de Jesus em João 17 é uma oração íntima, intercessória e gloriosa. Ele toca três grandes esferas. Como eu já disse, Jesus orou por si, pelos discípulos e por todos os que creriam nele, ou seja, por você, pelos seus alunos, tá? Frisa isso para os seus alunos. Jesus orou por você. A palavra interceder vem do latim intercedere, que significa ficar entre, como eu já falei. No contexto bíblico, é se colocar entre Deus e o homem para rogar em favor de alguém. Jesus é um intercedor supremo, Hebreus 7, 25. Mas o Espírito também intercede, Romanos 8, 26. E somos chamados a interceder uns pelos outros, em Tiago 5,16. Interceder é uma forma elevada de amor. É clamar, é sofrer junto, é carregar o fardo do outro na oração. A intercessão toca o céu e move a terra. É a linguagem dos que amam profundamente. Então, seja um intercessor. Ore pelo seu irmão, entregue a vida dele na mão de Deus. Ore pelaquela pessoa necessitada. Os objetivos dessa lição, em primeiro lugar, é meditar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. O segundo objetivo é examinar a oração pelos discípulos, para que sejam protegidos e santificados. O terceiro objetivo é mostrar a oração por aqueles que futuramente creriam, evidenciando sua perspectiva eterna e, inclusive, sobre o reino de Deus. Então, essa lição está distribuída da seguinte maneira. No primeiro tópico, onde nós vamos ver Jesus orando por si, tem o título A Oração de Jesus e Sua Glorificação. 3 subtópicos estão divididos nesse primeiro tópico. O primeiro, a oração de Jesus. O segundo, a oração de Jesus pela sua glorificação. E o terceiro, a mesma glória com o Pai. O tópico 2 tem como título a oração de Jesus pelos discípulos. Subtópico 1, intercessão pela proteção dos discípulos. Subtópico 2, os discípulos receberam a palavra. E subtópico 3, protegidos do mundo. E o terceiro tópico tem como título a oração de Jesus pelos que viriam a crer. Subtópico 1, oração pela unidade da igreja. Subtópico 2, propósito da unidade. E subtópico 3, oração por encorajamento à unidade. Então, antes de nós entrarmos já no primeiro tópico, observe aqui o que o pastor Joed disponibilizou na EBD Mais Subsídios, orações notáveis na Bíblia. Tá? Abraão intercedendo por Sodoma, isso é ser intercessor, você lembra? Então, Gênesis 18, do 22 ao 33, Moisés pelo povo de Israel, Êxodo 32, 11 ao 14, Ana orando por um filho, 1 Samuel 1, 9 ao 18, Daniel confessando os pecados da nação, Daniel capítulo 9, Jesus no Getsêmani, em Lucas 22, 41, 44, Estevão perdoando seus assassinos, em Atos 7, 60, e Paulo orando pelas igrejas em Efésios 1, 15 ao 23. Então aqui você tem oração intercessória de Abraão, a de Moisés, a de Daniel, a de Estevão e a de Paulo. Por quê? Porque eles estão orando por outras pessoas. Agora, a oração de Ana é porque ela queria ter um filho. A oração de Jesus é para que, se fosse possível, passasse aquele cálice. Uma oração particular entre ele e o Pai. Então são orações notáveis. A maioria delas são orações intercessoras. A nossa introdução diz o seguinte: na presente lição, iremos explorar João 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si próprio, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer num futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o evangelho de Jesus no mundo. O subtópico 1 traz o título A oração de Jesus e sua glorificação. Subtópico 1, a oração de Jesus. Subtópico 2, a oração de Jesus pela sua glorificação. E subtópico 3, a mesma glória com o Pai. A oração de Jesus. Gente, antes de nós entrarmos aqui, é importante que você vá na descrição, acesse lá os links das nossas redes sociais, tá? A página no Facebook,
o canal no Telegram, tá bom? Vai lá, se inscreve também no nosso canal no Telegram, e até muito importante para você que busca materiais, porque todo esse material que você vê a gente usar aqui, todo recurso visual, a gente coloca primeiro no Telegram, tá bom? Então é muito bom que você se inscreva no Telegram. E o grupo no WhatsApp, tá? Eu estou batendo na tecla aqui para você entrar no grupo no WhatsApp, porque essa semana vai ser uma semana muito importante, tá? Essa campanha Não Deixa a IBD Morrer, tá? Que eu vou repetir, visa ajudar a sua escola bíblica dominical. A sua igreja é aquela igreja que já colocou a escola dominical 6 horas da noite para 7 horas começar o culto? Fala a verdade para mim, isso está dando certo? É importante que se tenha um horário bom para estudar a palavra de Deus. Agora, é bem verdade que os seus alunos precisam se interessar, porque como que eu vou acordar na minha folga, o único dia que eu tenho para ficar com a minha família, o único dia que eu tenho para dormir até tarde, se bem que a gente que trabalha todo dia nem consegue, né? Mas é o único dia que eu tenho para ficar em casa. O que vai me fazer acordar às 7 horas da manhã, me arrumar, tomar meu café e ir para a escola bíblica dominical? Para ouvir um professor que só conta testemunho? Para ouvir uma aula que não é dinâmica? Só ler revista? Então, gente, a gente quer te ajudar. Se você faz isso, não fica com vergonha. A gente também não vai querer saber se você faz, mas que você precisa mudar. Então não fica com vergonha se você fez errado até hoje, mas você vai aprender, tá bom? Tem pessoas muito capacitadas que vão ajudar a avivar a sua escola bíblica dominical. Então entra no grupo, tá bom? Não estou aqui procurando pessoas para entrar no grupo, até porque todo dia entra, todo dia sai. E nós estamos querendo, nossa preocupação realmente é com a escola bíblica dominical. Porque do jeito que anda as coisas, gente, os relatos que nós ouvimos aí de todo o Brasil, né, que nós vemos às vezes até presencialmente, é que a escola bíblica dominical não está sendo bem investida. Né? Tem lideranças que não investem bem na escola bíblica dominical, tem professores que não se capacitam para dar aula, e tem alunos que não se interessam. Então a gente quer tocar nesses pontos e ajudar você, tá bom? Professor, superintendente, pastor, ou você que é só aluno e quer ajudar a sua escola bíblica dominical, vamos orar junto e eu creio que nós vamos conseguir te ajudar, tá bom? Então muito importante, entra no grupo, vou repetir, porque essa semana vai ser uma semana que a gente vai começar a dar os primeiros passos aí para te ajudar, tá bom? Então, gente, a oração de Jesus. Então, vamos ver nesse primeiro subtópico o conceito de oração intercessória, tá? A palavra oração, no grego do Novo Testamento, frequentemente é traduzida por proselche, que denota súplica, reverência e devoção. No caso de João 17, a oração assume um tom sacerdotal e intercessório, conforme o verbo erotal, né, no versículo 9 de João 17, que significa rogar. É mais com uma nuance de intimidade e igualdade entre Jesus e o Pai. Isso distingue essa oração de uma petição subserviente. É uma súplica de filho para pai. A oração intercessória bíblica tem raízes profundas no Antigo Testamento. O termo hebraico, paga, ele traz o sentido de interceder. É encontrar-se com alguém, é rogar, né, sendo usado para descrever intercessões como a de Abraão por Sodoma em Gênesis 18. Jesus ele se posiciona como um intercessor final. É o sumo sacerdote que ora pelos seus, assumindo o papel tipológico que outrora era do sacerdote levítico. E o autor aos Hebreus ele tem essa revelação, ele revela isso para nós em Hebreus 9, do 11 ao 15. Então, diferentemente de um pedido, a intercessão de Jesus é marcada pela consciência de sua missão cumprida e pelo profundo desejo de que seus discípulos sejam guardados, santificados e unidos. Então ele ora como quem carrega sobre si a responsabilidade espiritual e eterna por aqueles que lhe foram confiados pelo Pai. Então vejamos, atributos de um intercessor. Neemias é um exemplo extraordinário de intercessor nas Escrituras, e sua vida nos revela atributos essenciais de quem assume esse papel diante de Deus e das pessoas. De Neemias 1,4, nós vemos a sensibilidade espiritual e emocional. Interessante que Neemias estava no palácio. Vamos dizer que, vamos colocar assim, estava bem, né? Era um homem de confiança do rei, mas ele se emocionou quando ficou sabendo da situação do povo e buscou interceder pelo povo, e também nós vemos a busca intensa pela presença de Deus, em Neemias 1, do 4 ao 6. Reconhecimento do pecado e confissão são atributos do intercessor. Neemias 1, 6 ao 7. Baseia a intercessão na palavra de Deus, Neemias 1, 8 e 9. Disponibilidade para ser resposta da oração, Neemias 2, 5. E perseverança diante das oposições, Neemias 4, 1. E também Neemias 6, do 1 ao 14. Interessante aqui na quinta colocação, a disponibilidade para ser resposta da oração.
Tem gente que diz que é intercessor, mas ora, Pai, abençoa aquela pessoa lá. Deus, abençoa meu irmão que está passando necessidade lá na minha igreja. E às vezes, crente, você quer a resposta da oração, sabe? Orar como quem não tem nada a ver com o problema não é a postura de um intercessor. Mas o intercessor, ele ora buscando ser a própria resposta da oração, se disponibilizando para, se Deus quiser, usá-lo para resolver aquele problema. A oração de Jesus, implicações teológicas. A oração sacerdotal é como uma janela aberta para o coração de Jesus e para o plano eterno de Deus. Ele revela a glória divina, ele confirma a segurança e a salvação, estabelece a santidade e propõe a unidade e nos projeta para a eternidade. Então, em primeiro lugar, a unidade entre Jesus e o Pai é vista na oração de Jesus, do versículo 1 ao 5. Outra implicação teológica é a eficácia da obra redentora, do versículo 6 ao versículo 19. Em terceiro lugar, a santificação pela verdade, do versículo 17 ao 19. Em quarto lugar, a unidade dos crentes, do versículo 20 ao versículo 23. Em quinto lugar, a esperança escatológica, do versículo 24 ao 26. Então vamos para o subtópico 2, a oração de Jesus pela sua glorificação. Jesus, ele começa a sua oração dizendo: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Então, havia um significado espiritual mais profundo. Não se tratava de um ato egoísta, Jesus pedindo a própria glorificação. Mas que tipo de glorificação era essa? Mediante a sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como salvador de sua vida. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Olha a oração de Jesus: glorifica teu filho para que o teu filho te glorifique a ti. Então, através da glorificação de Jesus, o nome do Pai é glorificado. E a palavra glorifica, doxazo, significa dar honra, exaltar, reconhecer a dignidade. E aqui Jesus pede que sua missão culminante, a cruz e a ressurreição, revele a glória divina de maneira plena. A glorificação de Cristo não é apenas um retorno à glória pré-encarnada, como eu já ouvi alguns pregadores dizer. Não, Jesus está dizendo: Pai, me devolve aquela glória, porque Jesus está falando assim: Pai, por favor, me dá a glória que eu tinha de novo. Eu não aguento mais viver aqui preso a essa carne. Me devolve aquela glória antigamente. Não é apenas isso, mas é uma manifestação do amor divino através do sacrifício. Na teologia joanina, a cruz não é vergonha, mas é o trono. João 12, 23 e 24, Jesus diz: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo cair da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Então, a cruz aqui na teologia joanina não é vergonha, é trono. A morte é o meio paradoxal pelo qual Deus exibe sua justiça e o amor ao mundo. Romanos 3, 25 e 26. É nessa glorificação que Jesus manifesta quem é Deus. Deus é amor, justiça, verdade e santidade, tudo presente aqui na oração de Jesus. Ao pedir por sua glorificação, Jesus ele não está buscando uma glorificação pessoal, mas o cumprimento do plano eterno da redenção. A sua glória está intrínseca, ligada à salvação dos homens, pois ao ser glorificado, ele glorificará o Pai por meio da obediência e da manifestação do reino de Deus. Então, na oração por sua glorificação, Jesus revela que glorificar-se é glorificar o Pai, que sua glória é eterna e divina, e que ela será plenamente manifesta por meio da cruz, ressurreição e ascensão. Então, a glorificação como o cumprimento da missão redentora, a cruz não é fracasso, mas é o ápice da glória divina. A glória paradoxal do amor que se doa. Em segundo lugar, a revelação da glória inerente de Cristo. Cristo é eternamente glorioso, mas sua encarnação foi um esvaziamento temporário para realizar a salvação. Em terceiro, a glorificação mútua, Pai e Filho. O mistério da glória, compartilhada na Trindade, é revelada. Não há competição, mas comunhão perfeita. Em quarto lugar, a glória como fonte de vida eterna. A glorificação de Cristo é a fonte da nossa salvação e do conhecimento verdadeiro de Deus. Quantas coisas que essa oração de Jesus ensina para a gente. Quantas coisas, quantas lições a se aprender através dessa oração de João 17. Terceiro tópico, a mesma glória com o Pai.
Jesus declara: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Versículo 5. Essa declaração remete à eternidade preexistente do Verbo, né? Como João, no seu prólogo, na sua apresentação, ele já declara em João 1:1, que ele é o Verbo era Deus, estava com Deus, e esse mesmo Verbo ele se fez carne e habitou entre nós. Então, o termo grego utilizado aqui por João indica anterioridade absoluta, a existência eterna antes da criação. A glória mencionada aqui é o verbo grego doxa, e no contexto hebraico é equivalente a kabod, que significa peso, esplendor, presença divina. A glória que Jesus compartilhou com o Pai é a plenitude da sua divindade, sua majestade eterna, a comunhão perfeita na Trindade antes da encarnação. Então esse trecho aqui da oração é uma das evidências mais claras da divindade de Cristo. Ele não foi criado, mas coexistente com o Pai, desde a eternidade. O seu retorno à glória é o fechamento do ciclo da encarnação e o início da sua mediação celestial como intercessor à direita do Pai, conforme Hebreus 1:3 e Colossenses 3:1. Então, a cruz é a glória porque é através da cruz que o verbo que se fez carne vai vencer a morte e vai retornar para a glória que ele tinha antes da eternidade, antes da criação do mundo, desde a eternidade com o Pai. Então, a mesma glória com o Pai, a glória eterna de Cristo com o Pai. A glória eterna de Cristo, a palavra usada para a glória aqui é doxa, no grego que significa esplendor, honra, majestade, algo profundamente divino e celestial. Ele está referindo-se à glória eterna e divina que compartilha com o Pai antes da fundação do mundo. A glória da pré-encarnação. Essa glória não é uma honra conquistada na terra, mas a glória que ele já possuía e renunciou temporariamente ao se fazer carne, conforme Filipenses 2, do 6 ao 8. E a glória que reflete a sua divindade. Essa glória é essencialmente a manifestação visível de sua divindade. Não se trata apenas de brilho ou esplendor físico, mas da honra, majestade, autoridade e comunhão íntima com o Pai, que ele desfrutava como Deus Filho. Então a glória que Jesus tinha com o Pai antes da criação do mundo era eterna, que era anterior a qualquer tempo ou espaço, divina, expressando sua plena igualdade com o Pai, relacional, era o fruto da comunhão íntima da Trindade. E quarto, a glória que Jesus tinha com o Pai antes da criação foi renunciada temporariamente, ao se encarnar, mas nunca perdida em essência. E em quinto lugar, essa glória foi retomada após a ressurreição e a ascensão. João 17:24 e Filipenses 2, do 9 ao 11. A mesma glória com o Pai, a oração para uma vida de comunhão com o Pai. Primeiro, relacionamento com Deus, versículo 2 e versículo 3. Só iremos nos relacionar intimamente com alguém a quem conhecemos de modo profundo. Oséias 6:3. Segundo lugar, meditação e prática da palavra de Deus. Versículo 6. A melhor maneira de conhecer o Pai e a vontade para os seus filhos é meditar em sua santa palavra. A lei do Senhor é capaz de ensinar, redaguir, corrigir e instruir, conforme 2 Timóteo 3,16. E produz alegria, segundo Jeremias 15,16. Em terceiro lugar, uma vida que glorifique a Deus. Capítulo 17, versículo 4. O homem foi criado para glorificar a Deus. Isaías 43, 7. Também 21. E 1 Coríntios 6, 20. Jesus, enquanto esteve na terra, viveu para glorificar o Pai em todos os seus atos, inclusive nessa oração no versículo 4. Que a Igreja de Cristo busque ardentemente agradar a Deus e glorificá-lo em todo o tempo. No resumo dessa primeira parte da nossa aula, a oração de Jesus demonstra o seu desejo em glorificar o Pai e reafirmar a glória que compartilha com ele desde toda a eternidade. O tópico 2 vai mostrar a oração de Jesus pelos discípulos. Subtópico 1, intercessão pela proteção dos discípulos. Subtópico 2, os discípulos receberam a palavra. Subtópico 3, protegidos do mundo. Primeiro subtópico, intercessão pela proteção dos discípulos. Jesus ora pelos discípulos dizendo: guarda-os em teu nome. O verbo guardar, que é o terio, ele tem o sentido de vigiar, proteger, manter com cuidado. Cristo, sabendo das tribulações que os discípulos enfrentariam, ele intercede pela preservação espiritual, não pedindo a remoção do mundo, mas a sustentação no meio dele. No versículo 15, Jesus diz:
Eu te peço que não os tire do mundo, mas livra-os do mal. Entre os versículos 4 a 8, vemos um resumo da missão de Jesus, que é manifestar o nome do Pai, cumprir sua obra e revelar a verdade aos discípulos. Aqui, o nome de Deus representa o seu caráter revelado. Jesus afirma, né, que os discípulos guardaram a tua palavra, isto é, receberam com fé a revelação divina encarnada no Verbo. A proteção que Jesus pede é tanto contra o mal externo e também contra a própria apostasia, né, que já é um mal interno. Não se trata de isolamento, mas de imunidade espiritual. Ele ora para que permaneçam fiéis, unidos, como testemunhas da verdade no mundo hostil. Então vejamos a oração sacerdotal de Jesus em favor dos discípulos. Ao orar pelos discípulos, Jesus pede ao Pai para que eles conheçam intimamente a sua palavra. João 17, 2, 3 e também 17, 19. Jesus ora para que Deus os preserve do mundo, da apostasia, de Satanás, do mal e das falsas doutrinas. Jesus ora para que tenham continuamente a alegria de Cristo. Jesus ora para que eles sejam santos em pensamentos, ações e caráter. Essa oração contém pedidos de unidade, de evangelismo pessoal, de perseverança na fé e para permanência constante no amor e na presença de Deus. Então, a intercessão de Jesus pela proteção dos discípulos. A oração de Jesus em João 17 é um dos momentos mais profundos e íntimos registrados nas Escrituras, no tocante à proteção dos discípulos. Há vários elementos fortes e belíssimos que revelam o cuidado de Jesus por aqueles que o seguiram, e por extensão, todos aqueles que criam nele. Primeiro, a proteção pelo nome de Deus, versículo 11 e 12. Ser guardado no nome significa permanecer na aliança com o Pai. Segundo, proteção do maligno, versículo 15. Ele não pede evasão, mas blindagem espiritual. Terceiro, santificação como forma de proteção, versículo 17 e 19. A santidade é escudo. Quarto lugar, unidade como proteção contra divisão e escândalo. Então, o amor é uma muralha espiritual. Em quinto, missão como blindagem contra a estagnação, versículo 18. Jesus os protege ao dar-lhes uma missão clara, um chamado. Então, Jesus fez essa oração também por nós. Nós estamos no mundo, mas estamos protegidos pela palavra, protegidos no nome dele, guardados e blindados desse mundo maligno, através da santidade, através da palavra, através do nome dele e através do Consolador que ele deixou justamente para nos ajudar nessa missão difícil. O subtópico 2, os discípulos receberam a palavra. Então Jesus ele reconhece, quando ele diz, as palavras que me deste, deles e eles as receberam, no versículo 8. O verbo grego para receber é lambano, que implica aceitação ativa e apropriação. Eles não apenas ouviram, mas creram, acolheram e viveram a mensagem do reino. A palavra de Deus no contexto hebraico é tabar, que não é apenas som ou informação, mas é ação criadora, reveladora. Receber, o dabar, é participar do mover de Deus na história. Os discípulos experimentaram isso ao se submeterem à autoridade de Cristo e testemunharem seus sinais e ensino. Jesus se alegra não apenas pelo entendimento intelectual dos discípulos, mas pela fé que os ligou ao Pai. Eles compreenderam que Jesus viera do Pai e creram na missão divina. E isso os selou como os verdadeiros seguidores e os distinguiu do mundo. Então, os discípulos receberam a palavra. E quais são os efeitos práticos de receber a palavra? Então, guardar e receber a palavra não é um mero assentimento intelectual, mas uma entrega do coração e da vontade. Então, vamos explorar os efeitos práticos disso na vida dos discípulos e da igreja. Primeiro, separação do mundo, que é a santidade. Efésios 5:26 diz que Cristo santifica a igreja pela lavagem da água, pela palavra. 2. Resistência à perseguição. Quem guarda a palavra terá coragem para nadar contra a maré. Vai suportar zombarias, rejeição e até ataques, mas com firmeza, sem ceder. Esse é o problema da falta de investimento na IBD, da falta de pessoas interessadas na escola bíblica dominical.
Esse é o problema da EBD virar apenas um departamento da igreja. Porque quem não conhece bem a palavra, ele vai ceder às perseguições, às tentações. Agora, o estudioso da palavra, aquele que aprende a palavra, que guarda a palavra, ele é um crente sólido, enraizado. Por isso que nós queremos ajudar a sua EBD. Terceiro lugar, fundação sólida da fé. Guardar a palavra é como construir a casa sobre a rocha, Mateus 7:24. A palavra recebida não é só escutada, é obedecida. Isso dá estabilidade. Frutificação e missão. Igreja que vive a palavra não é espectadora, é ativa na missão evangelizadora. Ensina, consola, exorta. Os discípulos não guardaram a palavra em cofre, guardaram no coração, mas espalharam como sementes pelo mundo inteiro. Receber e guardar a palavra não é só um ato de fé, é um rompimento com o velho eu, é plantar raízes no solo de Deus, é resistir às correntezas com olhos fixos no céu, é ser luz em trevas, é ser carta viva, é viver para o rei, que não para o rei e não para a vida passiva. Louvado seja Deus por esse, como que um cartaz só pode ensinar tanta coisa. Gente, tira o print, tá? Ou então vai nas redes sociais do Pastor Joiade e tem acesso a esses cartazes que são oferecidos de maneira gratuita para você dar a sua aula, tá bom? Vai no link da descrição. No Colégio do Discípulo, a gente também disponibiliza recursos visuais e EBD mais subsídios, tá bom? Subtópico 3, protegidos do mundo, João 17, do 5 ao 14. Aqui Cristo declara, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Então, o termo mundo, né, que é cosmos, né, aqui se refere, tá? Você tem que entender que mundo, às vezes, na Bíblia se refere ao planeta, se refere à humanidade, ou se refere à humanidade caída, tá? Que está sob o domínio de Satanás, a escravidão do pecado, opositores de Deus. Cosmos aqui refere-se à ordem caída da humanidade. O que vai especificar o que o mundo, naquela palavra, está querendo transmitir é o contexto imediato. Por exemplo, se você lê Cosmos em João 3,16, também está falando do mundo. Deus amou o mundo. E ali qual é o mundo? Humanidade. Então, no final do Evangelho de João, também tem mundo, cosmos. Quando João diz que se escrevesse todas as coisas que Jesus fez, nem todo mundo caberia tantos livros. Já cosmos ali, o contexto imediato me mostra que é realmente o planeta Terra. Né? Então, aqui refere-se à ordem caída da humanidade em rebelião contra Deus. O mundo representa oposição espiritual e moral em contraste com a verdade divina revelada em Cristo. Jesus ora para que os discípulos não sejam tirados do mundo, mas livrados do mal. A palavra usada para mal é ponero, que pode ser utilizada como do maligno, indicando não apenas o mal em geral, mas uma força pessoal, Satanás. Isso mostra que a oração é proteção espiritual constante, não por fuga. O discípulo, portanto, está no mundo como testemunha, mas não pertence a ele. Ele carrega a palavra de Deus e é alvo de ataques. A intercessão de Cristo visa capacitá-lo a viver como luz em meio às trevas, guardado pela graça e sustentado pela verdade. Então, protegidos do mundo, que é livramento. Nos versículos 6 a 19, Jesus foca nos discípulos, aqueles que creram e o seguiram. Ele ora por proteção, santificação e unidade. É nesse bloco que o verso 15 aparece. No Evangelho de João, como eu disse, cosmos tem pelo menos 3 sentidos diferentes. A criação física ou humanidade em geral, João 3,16. O sistema de valores humanos em rebelião contra Deus, que é o caso aqui do versículo 14. E as forças espirituais e sociais que se opõem a Cristo. E também, né, o que eu falei, o planeta em si, né? Mas ele pede para que sejam guardados do mal. A palavra usada ali no grego é toponero, que significa tanto mal, de forma abstrata, né, como mal moral ou corrupção, ou maligno, né, ou seja, Satanás. Então, a teologia dessa proteção. A oração de Jesus mostra que o caminho do discípulo não é o da retirada, mas o da resistência com presença fiel. Isso conecta com outras passagens, Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não tomem a mesma forma do mundo. Tiago 4:4, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E 1 João 2, do 15 ao 17, não ameis o mundo. Então estamos no mundo, claro que em uma passagem breve, porém, não somos do mundo, mas somos guardados dele pelo poder da palavra,
pelo Espírito Consolador, o Paráclito, aquele que habita em nós e nos ajuda a vencer o mundo, nos santificando, praticando a palavra, guardando a palavra no nosso coração. Então, como resumo dessa segunda parte, Jesus pediu a proteção para os seus discípulos que acolheram a palavra e necessitavam ser guardados do mal que existe no mundo. O tópico 3 mostra a oração que Jesus fez pelos que viriam a crer. Subtópico 1, oração pela unidade da igreja. Subtópico 2, propósito da unidade. E subtópico 3, oração por encorajamento à unidade. Subtópico 1, a oração pela unidade da igreja. Então agora Jesus ele muda, entre aspas, né, o foco da oração. Ele está orando pelos apóstolos, né, os discípulos, são aqueles que vão começar a igreja, dar continuidade à obra dele. E ele ora porque já vai ter frutos através desses discípulos, e ele ora então pelos que iriam crer. Crer em quem? Crer na pregação dos apóstolos e assim sucessivamente. Então essa oração é pela igreja. Cristo ele declara assim, ó, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. No versículo 21. A palavra grega para um é ev, que significa unidade essencial. Não é uniformidade. Então a oração de Jesus clama por uma comunhão espiritual que reflita a natureza da Trindade. A unidade da igreja não é apenas organizacional ou denominacional, mas é ontológica. É baseada na verdade da fé comum em Cristo. Porque tem crente que acha que só a igreja dele que é a igreja de Cristo, só a Assembleia de Deus, só a Batista, só. Então, gente, Paulo ecoa isso aos Efésios 4, do 3 ao 6, que somos um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé. Não é só sua igreja não, tá? Claro que temos seitas, mas temos a multiforme graça. Temos diferentes denominações, mas uma só fé, um só Senhor, um só Espírito, um só corpo. Então, essa unidade é o selo do testemunho eficaz no mundo. A oração de Jesus denuncia todo o sectarismo e orgulho espiritual. A unidade da igreja é evidência da presença do amor divino e da veracidade da missão de Jesus. Não é algo opcional, mas essencial ao testemunho. E tem gente que não acredita na Trindade. Então, aos unicistas, né, fica bem estranha essa oração de Jesus, né? Então, Jesus ora para que a mesma unidade que existe na Trindade seja a mesma também nos discípulos. Em primeiro lugar, a união perfeita que existe na Trindade é um modelo perfeito da unidade que deve existir na igreja. Em segundo lugar, em 1 Coríntios 12, do 4 ao 6, a Trindade trabalha em conjunto no processo da salvação. Em terceiro lugar, em Efésios 4, 3, é mencionado sobre o Espírito Santo na preservação da unidade cristã. Em quarto lugar, em Efésios 4, 13, é mostrado a importância da unidade da fé. Em quinto, em 1 João 5, 7, vemos a unidade da divindade no céu. E em João 10, 30, Jesus menciona a unidade entre ele e o Pai. Então a igreja deve seguir o modelo da unidade do Espírito e da unidade da Trindade, pois com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Então devemos seguir um modelo que Jesus e o Pai nos mostram. É isso que ele diz, Pai, assim como eu e o Senhor somos um. Olha, estão vendo que a relação que nós temos, sem disputa, sem pódio, tá? É uma relação de unidade. Então vamos ver no subtópico 2, o propósito da unidade. Jesus declara, para que o mundo creia que tu me enviaste, versículo 21. A unidade da igreja é uma apologética viva. O mundo observa a comunhão dos santos e reconhece nela a realidade do Cristo enviado por Deus. A falta da unidade, por outro lado, escandaliza e enfraquece o testemunho. Uma igreja desunida, igreja que tem rebelião, brigas em igreja, gente. A gente anda vendo aí pela internet coisas que até assusta a gente. O mundo olha pra gente e vê o quê? No Antigo Testamento, o povo de Israel era chamado a ser um diante de Deus, como Deuteronômio 6,4. Assim, a igreja, como o novo povo de Deus, deve espelhar essa unidade teocêntrica. O propósito final é missional e soteriológico. Que o mundo conheça e creia. A unidade é, portanto, uma arma evangelística poderosa. Ela reflete o caráter de Deus e confirma a mensagem do Evangelho. Onde há divisão, o testemunho se desfaz. Onde há unidade, o amor é visível. Então, qual é o propósito da unidade?
Primeiro, testemunho ao mundo, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja é, segundo Jesus, evidência visível da autenticidade do evangelho. Segundo lugar, o propósito da unidade é o reflexo da Trindade. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Jesus está pedindo que a unidade entre os crentes seja o mesmo tipo da unidade entre ele e o Pai. Não apenas organizacional, mas relacional e espiritual. Em terceiro lugar, a unidade partilha da glória. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Essa glória não é um show de luzes, mas a presença de Deus, a natureza do caráter de Cristo. Então a unidade ela dá testemunho ao mundo. A unidade é o reflexo da Trindade e a unidade partilha da mesma glória do Pai. O subtópico 3, oração por encorajamento à unidade. Então Jesus encerra orando, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Versículo 26. A chave da unidade é o amor divino derramado nos corações. Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, portanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, sem este amor não há comunhão, é só aparência religiosa. O termo grego para o amor aqui é ágape, que revela o amor sacrificial, incondicional e eterno. Esse amor não é produzido pelo esforço humano, mas é fruto da habitação de Cristo nos crentes. Quando ele está presente, a divisão é vencida, o orgulho é quebrado e a comunhão floresce. A oração de Jesus é, portanto, também um clamor para que vivamos encorajados pelo amor. A unidade é, no fim, o resultado da vida de Cristo em nós. Ele é o elo da paz, Efésios 2:14. Ele é o pastor de um só rebanho, João 10:16. Ele é o centro da comunhão verdadeira. Então, oração por encorajamento à unidade. Para que o mundo creia. Então, a unidade como testemunho visível. Versículo 21. A unidade da igreja serve como prova concreta da veracidade da missão de Cristo. Em segundo, para que sejam um em nós. É a unidade como reflexo do relacionamento com Deus. Versículo 21 também. Jesus não está pedindo só um acordo entre igrejas, mas unidade espiritual profunda, modelada na comunhão da Trindade. E terceiro, para que vivam pela glória de Cristo. Unidade como expressão da presença divina no versículo 22. Essa glória é a presença ativa de Deus e o poder que transforma e une. Em resumo, o encorajamento de Jesus é triplo. É missional, é para que o mundo creia, é relacional, como reflexo da Trindade, e espiritual, por meio da glória que une. Que vivamos essa realidade como resposta à oração de Jesus. O resumo dessa última parte diz que Jesus fez uma oração pela unidade da igreja, promovendo a comunhão entre aqueles que viriam a crer. A conclusão diz que é extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo, e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso, temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Eu quero terminar seguindo o modelo de Jesus, orando pela sua IBD, orando pela sua classe, pela sua igreja, intercedendo uns pelos outros. Ore por mim, que eu vou orar por você, para que sejamos um. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de poder aprender a Tua palavra, porque aprendemos, Pai, na Tua oração, que a Tua palavra é o que nos guarda do mundo, é o que nos mantém em unidade, é o que nos mantém em santidade. A Tua palavra é a verdade. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nos manter unidos, que nós possamos ser um, assim como Tu é, um em nós. Que o mundo conheça a verdade através da unidade que temos em Ti. Que o Teu amor seja conhecido pelo mundo através da unidade da Tua igreja. Abençoe essa escola bíblica dominical, Pai. Abençoe esse projeto. Não deixe a IBD morrer. Que nós possamos gerar frutos para o Teu reino. Que as escolas dominicais que estão passando por problemas, Pai, e sempre vão ter, mas que nós possamos ajudar pelo menos a tratá-los e que essa IBD sobreviva e seja avivada e cresça para a Tua glória. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu preciso terminar essa lição falando com você mais uma vez, tá? Se você tem algum problema na sua IBD, se você quer ajudar a IBD da sua igreja, se você foi colocado como professor, como superintendente, não sabe como fazer,
Se você é um pastor que quer investir na IBD da sua igreja, mas não sabe como fazer, repito, nós não estamos vendendo nenhum produto. Nós estamos, de coração, dispostos a servir a sua igreja e ajudar a escola dominical a crescer. Se a sua igreja não tem mais IBD, se você sente que a IBD da sua igreja está quase parando, se já mudou de horários e não funciona, o que está vendo na sua IBD? Clica no link da descrição, entra no grupo Colégio do Discípulo, e nós vamos, com oração, o Espírito Santo vai nos inspirar a estarmos ajudando a sua IBD, tá bom? Eu espero ter contribuído para essa lição, espero também, se Jesus não voltar, contribuir para as demais lições. A lição de número 12 terá como tema do julgamento à ressurreição. Se Jesus permitir, eu te espero até a próxima lição. Não perca também o próximo vídeo sobre o questionário dessa lição e também vai na playlist, já tem a playlist do terceiro trimestre e veja a nova revista bem detalhada, todos os propósitos do terceiro trimestre e também conheça o comentarista do próximo trimestre. Deus abençoe sua vida. Um abraço.